A China venceu e o resto do mundo está desesperado. E antes que alguém me acuse de ser contra a tecnologia, eu já te adianto, eu vou explicar o porquê a China venceu. Em relação aos carros elétricos, esse fenômeno está acontecendo no Brasil e a maioria não está percebendo. E no vídeo de hoje, que talvez seja o mais importante que eu já fiz aqui no canal, eu vou te explicar tudo sobre essa jogada de mestre dos asiáticos. Por que será que a China está muito à frente dos demais? O que nós podemos fazer para escapar desse golpe silencioso? Quais os impactos econômicos que você vai sofrer em breve? O vídeo de hoje vai simplesmente explodir a sua cabeça, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e a indústria automotiva está passando por sua maior transformação em mais de um século e os dados mais recentes apontam para uma conclusão muito assustadora. Até o presente momento, a China está vencendo a corrida dos veículos elétricos e este não é um fenômeno isolado, hein? É uma reconfiguração de mercado que já afeta profundamente a Europa, a América Latina e de forma muito particular o Brasil. Neste vídeo de análise, nós vamos examinar os fatos que levaram a essa hegemonia chinesa, ok? Você por acaso tem ideia de como os carros elétricos estão forçando uma queda bastante drástica nos preços de carros praticados aqui no Brasil? Quais os impactos macroeconômicos dessa invasão? E o que o nosso país e o resto do mundo está fazendo a respeito? E principalmente, quais são os riscos e os benefícios para você, consumidor final? Então vamos lá. Para compreender o momento atual, o primeiro passo é observar o comportamento dos preços no mercado brasileiro. Não sei se você percebeu, mas nas concessionárias e nas lojas de carros seminovos, o que se vê é uma queda livre nos preços. Se observarmos os últimos 2 anos, especialmente o período pós-pandemia, o mercado nacional de veículos atingiu patamares de preços que beiravam ao ridículo de tão caros. Carros compactos extremamente pelados ultrapassavam facilmente a marca dos R$120 mil. Era um cenário de inflação automotiva gigantesco, impulsionada pela falta de componentes e pela baixa concorrência. Mas aí, meu amigo, de repente, como um passo de mágica, o jogo mudou. A avalanche de veículos chineses inverteu essa alta nos preços. Modelos importados, muitas vezes elétricos ou híbridos, começaram a desembarcar no país, custando menos do que os seus carros movidos a combustão e fabricados por montadoras tradicionais, e oferecendo um pacote tecnológico muito superior. E aqui vai a primeira dica para você que está com dinheiro disponível e busca um veículo 0 km. O momento é altamente favorável. A concorrência forçou uma correção de preços em todo o cenário. Modelos que antigamente custavam R$250 mil, hoje podem ser encontrados por valores muito menores. O consumidor passou a ter acesso a veículos equipados com tecnologia de ponta, sistemas avançados de assistência à direção, painéis digitais integrados e conectividade, que há pouco tempo atrás eram exclusivamente de marcas de luxo europeias. E com essa redução, como ficou o mercado de carros usados e seminovos? É aqui que surge um grande problema. Como o seu carro vai segurar preço, sendo que o novo custa quase a mesma coisa? A desvalorização dos usados acompanhou a queda dos carros novos. O valor de mercado de utilitários esportivos médios, por exemplo, sofreu um recuo bastante expressivo. É triste a realidade, mas é a pura verdade. Mas a grande dúvida é a seguinte: como a China conseguiu orquestrar essa inundação silenciosa de veículos? A resposta não está apenas na tecnologia, mas na macroeconomia chinesa. Eu não sei se você sabe, mas durante as últimas 2 décadas, o grande motor financeiro da China foi a construção civil. O país consumiu volumes absurdos de minérios de ferro e outras commodities para urbanizar rapidamente a sua população.
E com isso, cerca de 30% do PIB, que significa Produto Interno Bruto chinês, e a maior parte das poupanças de seus cidadãos estavam atrelados ao mercado imobiliário. Mas com a crise de gigantes do setor, esse segmento começou a declinar. E diante da desaceleração imobiliária, o governo de Pequim precisou redirecionar a sua enorme capacidade industrial. A decisão estratégica, sabe qual foi? Muito simples, foi concentrar esforços e pesados subsídios estatais na manufatura de alta tecnologia para exportação, com foco absoluto em veículos elétricos e baterias. Como o mercado interno chinês não seria capaz de absorver toda essa demanda de produção, a solução foi exportar para o resto do mundo. E o que acontece hoje? Hoje nós observamos uma expansão agressiva para países como Colômbia, Equador, Chile, Uruguai e de forma muito incisiva o Brasil, que se tornaram os principais destinos dessa produção. Essa movimentação ganhou uma urgência ainda maior devido a fatores muito óbvios. O mundo vive uma transição em direção a políticas mais conservadoras. O movimento de desglobalização acelerou-se recentemente. Nos Estados Unidos, por exemplo, as ameaças de tarifas pesadas sobre produtos chineses criaram um bloqueio parcial. No Brasil, em resposta aos apelos da indústria nacional, o governo anunciou a retomada gradual do imposto de importação para carros elétricos, que deve atingir a alíquota de 35%. E adivinha qual foi a resposta da China? Muito simples: acelerar os envios de veículos. Ao longo do último ano, os portos brasileiros ficaram lotados de milhares de veículos elétricos importados, numa corrida contra o relógio para formar estoques antes da aplicação das novas tarifas. Entre as marcas que lideram esse movimento, a BYD é, sem dúvidas nenhuma, quem mais tem importado esses veículos por aqui, seguido de perto pela GWM e outras fabricantes como a Chery e a Omoda. A estratégia chinesa não se limitou a enviar navios cheios de carros. Houve um bom investimento, um investimento absurdo no que eles chamam de soft power. Milhões foram investidos em campanhas publicitárias, patrocínios e ações com formadores de opinião para reconstruir a imagem do produto chinês no Brasil. Há muito pouco tempo atrás, o brasileiro tinha um forte preconceito contra os carros fabricados na China. No início dos anos 2000, por exemplo, as primeiras tentativas de introduzir modelos chineses no mercado nacional deram muito errado. Eram veículos com design bem estranho, confesso para você. Problemas crônicos de confiabilidade e também de redes de concessionárias que frequentemente fechavam as portas, deixando os clientes com uma baita de uma bomba na mão. O que tem de carro chinês dessa época rodando com motor AP não é brincadeira, meu amigo. E você, já viu alguma dessas gambiarras nos carros dessa época por aí? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. E antes que eu me esqueça, hein? Se você quiser apoiar o nosso canal, pode acessar o QR Code que está no canto da tela com apenas R$1. E se de repente você gosta desse tipo de conteúdo e deseja ficar sempre bem informado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Porque esse assunto de carros elétricos, meu amigo, olha, tá rendendo muito, hein? Na minha opinião, essa percepção do brasileiro mudou da mesma forma que ocorreu no mercado de smartphones, por exemplo. Eu não sei se você lembra, deve lembrar que há 10 anos atrás havia bastante resistência aos celulares chineses. Hoje, marcas como a Xiaomi, por exemplo, dividem o mercado de igual para igual com as marcas tradicionais. O mesmo fenômeno ocorre agora com os automóveis. Os consumidores testam os novos modelos e se deparam com um padrão de acabamento e tecnologia muito superior àquele oferecido pelas montadoras tradicionais que dominaram o Brasil por várias décadas. E sabe o que é o pior? Não sei você, mas a gente se acostumou muito rápido com o conforto. E você tem ideia do choque cultural que isso representa para nós? Então, meu amigo,
Para entender essa reviravolta, é preciso olhar para a história da indústria automotiva brasileira. Não sei se você lembra ou você era dessa década de 90, mas o mercado nacional era extremamente controlado por apenas 4 grandes marcas: a Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat e a Ford. Quando o governo daquela época falou que os nossos carros eram verdadeiras carroças, o mercado foi aberto às importações. E com isso, ficou evidente que os automóveis brasileiros estavam muito defasados. Mesmo assim, com a chegada dos carros, entre aspas, populares, a indústria local ainda estabeleceu um padrão de veículos muito simples. Itens de séries que eram básicos em carros importados, por aqui eram vendidos como opcionais de luxo. Você acredita? Talvez você não seja dessa época, mas para você ter uma ideia, até os espelhos retrovisores do lado direito e sistemas de som básicos não vinham de fábricas. Quem viveu os anos 80 e 90 lembra-se muito bem da necessidade de carregar os famosos rádios de bandeja para evitar furtos, devido à falta de integração dos painéis. Enquanto o consumidor brasileiro se acostumou por muito tempo a pagar caro por veículos muito básicos, sem o mínimo de conforto, inovação e segurança, a nova safra de veículos chineses entrega conectividade total, telas em alta definição e design arrojado. Essa covardia expôs a inércia da indústria tradicional, que desmoronou e demorou a se adaptar à eletrificação e às novas demandas do consumidor, que implorava por conforto. E agora, meu amigo, não adianta chorar. Os resultados comerciais dessa diferença já são muito visíveis. Para você ter uma ideia, dados recentes mostraram que marcas chinesas, impulsionadas pela nova linha de veículos sustentáveis, chegaram a ultrapassar gigantes históricos como a Volkswagen nas vendas do varejo em determinados períodos e países. Ver montadoras tradicionais perderem a liderança em emplacamentos mensais para recém-chegadas asiáticas era um cenário totalmente impensável há 5 anos atrás. E o alcance não se limita ao consumidor pessoa física. Em breve, podemos ver essas marcas dominando as vendas diretas e as renovações de frotas corporativas. Parece o mundo perfeito, não é mesmo? Como eles conseguem preços e tecnologia a valores tão baixos? Como eles entregam tanto pelo mesmo preço dos veículos nacionais? É simples. Bem, na minha humilde opinião, o avanço chinês levanta sérios questionamentos éticos e econômicos no cenário internacional. Há constantes debates e investigações em órgãos mundiais sobre as condições de trabalho nas cadeias produtivas chinesas, especialmente na mineração dos elementos necessários para as baterias. Além disso, a competitividade dos preços chineses é altamente subsidiada pelo Estado e alimentada por uma matriz energética permissiva. Enquanto as montadoras europeias, especialmente as alemãs, sofrem com altos custos de energia e regulamentações ambientais rigorosas, a indústria chinesa não enfrenta as mesmas amarras, utilizando ainda o carvão em larga escala em seu processo produtivo. A Alemanha, quem diria, hein? O coração histórico da engenharia automotiva já admite publicamente a perda de competitividade frente à China nesse setor automotivo e já se aliou aos chineses. Quem diria, hein? É um golpe certeiro em economias que dependem da fabricação de veículos para sustentar os seus altos índices de emprego industrial. E por aqui, como está esse cenário? No Brasil, o cenário exige muita cautela estratégica, hein? A promessa de que essas marcas irão instalar fábricas em território nacional e produzir 100% aqui é constante. Mas precisamos ser muito realistas, porque uma coisa é o sistema de produção real e outra coisa, bem diferente, é a simples montagem de kits importados, também chamados de sistema CKD.
Se analisarmos a atual situação, colocando os prós e os contras em uma balança, o cenário se divide da seguinte forma: do lado positivo, o grande vencedor até o momento é o consumidor. A injeção de concorrência forçou a baixa dos preços em um mercado que estava totalmente inflacionado. Carros 0 km tornaram-se um pouco menos caros e a queda dos seminovos facilita um pouco o acesso a veículos para fatias da população que estavam excluídas desse mercado. Além disso, as montadoras tradicionais estão sendo obrigadas a se modernizar rapidamente, melhorando a qualidade dos seus produtos para não perderem relevância. Do lado negativo, a indústria corre um grande risco. O volume de veículos que chegam prontos do exterior gera pouquíssimos empregos no Brasil, quase nada, se comparado com uma cadeia produtiva local de fato. A indústria nacional, fornecedora de autopeças e componentes, perde força e também perde escala. É importante lembrar que muitos mecânicos ainda não se adaptaram a essas novas tecnologias e as autopeças também não acompanham essa velocidade de reposição de peças, a não ser que ofereçam alternativas mais baratas via importação. Peças paralelas podem custar cerca de 1/3 do valor das originais da concessionária. Um exemplo bem interessante que eu quero deixar para você é do elo do pivô do BYD Dolphin, por exemplo, que é similar ao do Corolla. Sério que você não sabia disso? Ah, com certeza que essa informação já merece seu like, não é mesmo? Dá uma força para nós aí! E se o mercado de peças não reagir rapidamente, o que pode acontecer? Nós corremos o risco real de aumentarmos a nossa dependência comercial de forma desproporcional em relação à China. Um outro ponto de atenção crítico é o pós-venda. Atualmente existem dezenas de marcas e modelos chineses desembarcando por aqui. E tem uma coisa, eu detesto te dar notícia ruim, mas a história recente nos ensina que nem todas irão sobreviver. Imagine uma coisa, se nem a Ford sobreviveu por aqui, quem dirá esse povo que está chegando? Verdade. Digamos que em uma década o mercado irá se consolidar. Os consumidores que adquirirem veículos das marcas que, porventura, decidam abandonar o país, poderão enfrentar a chamada síndrome do carro órfão, com dificuldades severas para encontrar peças de reposição e mão de obra qualificada. Algo muito diferente do cenário atual, onde você arruma o seu carro a combustão em qualquer oficina de bairro. E tudo isso justifica o que eu falei no começo do vídeo, você lembra? Eu disse o seguinte: a China venceu, e com folga, o primeiro round da guerra dos carros elétricos. Com um planejamento estatal de longo prazo, muito dinheiro estatal no caixa, uma estratégia de preços agressiva e produtos que atraem os olhos da nova geração, eles simplesmente desestabilizaram as marcas tradicionais e ditaram as novas regras do jogo. A coisa ficou feia para as montadoras tradicionais e as próximas batalhas é que definirão se essas montadoras tradicionais americanas, europeias e japonesas terão fôlego e agilidade para responder a esta ofensiva e se o Brasil saberá utilizar esse momento para modernizar a sua frota sem sacrificar o seu parque industrial. A revolução está em curso nas ruas e a decisão final, como sempre, sabe onde está? Estará nas mãos de quem consome, você. O mercado mudou e a pergunta que eu te faço é a seguinte: diante das opções atuais, da redução de preço e do avanço tecnológico, você consideraria adquirir um veículo elétrico de origem chinesa? O cenário automotivo mudou, meu amigo, e os carros que estávamos acostumados ficaram para trás.
E tem mais uma coisa importante, hein? Se você chegou até aqui e esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no nosso canal Estúdio 1040. Você também pode acessar as nossas redes sociais para receber atualizações diárias em tempo real. É só digitar @Estúdio 1040 em qualquer uma delas. Também eu vou deixar mais esses vídeos do canal para você continuar muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.